Olá, meus alunos, boa tarde. Gostaria de conversar com vocês rapidamente a respeito da unidade número 4, da disciplina Avaliação Institucional. Falamos na unidade número 3 a respeito de princípios, dimensões, critérios e indicadores da avaliação institucional. Agora a gente já pode avançar mais um pouco para falar de objetivos. Para que serve a avaliação institucional especificamente? Como instrumento teórico e metodológico, que etapas eu tenho que seguir para conseguir realizar uma avaliação institucional? E como foco, o que eu devo avaliar? Então, vou responder basicamente e sinteticamente. Primeiro, os objetivos, depois as etapas e depois os focos. Passando aqui, está sintetizado no quadro da página 40, os objetivos. O objetivo geral da avaliação institucional: promover a melhoria do ensino e da aprendizagem. Quando eu tenho melhoria do ensino e da aprendizagem, eu posso falar que eu alcancei qualidade. Veja que qualidade muda também de conceito com o decorrer do tempo. Voltem lá na unidade número 1, na introdução, que vocês saberão do que eu estou falando, só para lembrar mais um pouquinho. Então, vamos aqui, ó. Objetivos específicos da avaliação institucional: demonstrar comprometimento em relação às políticas governamentais e às exigências e expectativas do público. Quando eu digo que o MEC promove ou constrói dimensões, o meu instrumento de avaliação interna tem que estar vinculado ao sistema educacional brasileiro. Então, quando eu avalio uma dimensão chamada professor, o professor tem lá critérios que o próprio MEC já constrói para falar: olha, o professor tem que ser avaliado por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Põe lá 500 critérios. Então, quando o MEC chega para fazer a visita, né, para a escola, para reconhecer o curso, para autorizar o curso, para credenciar novamente a escola, para medir a qualidade, ele olha: será que a Newton está cumprindo? Olha, será que a Newton se comprometeu a cumprir determinada meta e ela de fato cumpriu essa meta? Então, não é que o MEC vai policiar, mas o MEC vai olhar, e ele olha mesmo se a Newton Paiva está obedecendo à legislação da educação brasileira. Então, a gente tem que dar uma satisfação para os órgãos externos. Isso é demonstrar comprometimento. Segundo, demonstrar eficácia, no sentido de verificar se as intenções ou objetivos da instituição foram atendidos. A eficácia, gente, é fazer a coisa certa, não é? Então, eu tenho que fazer a coisa certa. Oferecer garantia de que os padrões profissionais foram alcançados. A qualidade está muito relacionada com o que se espera do perfil do egresso. Então, se eu quero formar um egresso, um aluno que já terminou o curso, que tenha visão crítica, que consiga entender o sistema educacional brasileiro, que seja capaz de chegar lá no estágio e aplicar os conhecimentos que ele adquiriu dentro da escola, chegar na empresa e conseguir ser um profissional de qualidade. Onde foi que ele conseguiu? Dentro da escola. São os padrões profissionais. E como que a gente fica sabendo? Por exemplo, quando a minha filha saiu do ensino médio e foi fazer o vestibular, a escola me ligou e falou assim: sua filha já está fazendo universidade? Onde que ela está estudando? Aí eu falei: já está estudando na escola X. Ah, então tá, muito bem, muito obrigada. Então, o que a escola queria ver? Se
a minha filha, com o conhecimento que ela pegou lá no ensino médio, ela entrou numa escola de ensino superior renomada e que tivesse categoria. Isso é qualidade. E depois, a avaliação institucional tem como outro objetivo específico fornecer diretrizes para melhorar as ações. Se eu conseguir, na avaliação passada, 10%, agora eu tenho que conseguir 30%. Isso daí eu também mensuro aqui, quando eu dou norte para as ações que eu avaliei antes e vou avaliar depois, por meio da avaliação institucional. Ficou claro, gente? Estudem esse quadro, por favor. Quero passar com vocês agora para as etapas da avaliação institucional. São, na verdade, 5 etapas, desculpa. E esse é um instrumento, tá, gente, que é utilizado na avaliação institucional hoje. Isso tudo vocês já viram acontecendo. A etapa número 1 da avaliação institucional, sensibilização, quando eu coloco cartazes, põe no site, põe no portal. Gente, vamos fazer avaliação, que é importante. É importante para Newton saber o que vocês estão pensando, no que a gente tem que melhorar, se o professor está fazendo o negócio direito, se lá no protocolo tem tudo beleza e tal. Vão participar todo mundo? Aqui, ó, sensibilização. Isso aqui vai ser bom para todo mundo. Segunda etapa, diagnóstico. O diagnóstico já é uma das etapas anteriores à autoavaliação. O diagnóstico nada mais é do que uma pré-avaliação. Por quê? Nesse diagnóstico eu levanto as necessidades que devem ser atendidas. Então converso com um, converso com outro, peço uma orientação aqui, peço uma orientação lá, vou na biblioteca, vejo que o sistema não está funcionando, aí vou lá na cantina, vejo que a fila lá está muito grande, eu vou no banheiro, vejo que o banheiro está sujo, eu vou lá na coordenação, o coordenador está pendurado no telefone, está batendo papo, está jogando florzinha, eu vou lá na portaria, vejo que o porteiro está namorando, está olhando os carros, contando os carros que estão passando na rua. Com base nisso, gente, não é que isso acontece não, tá? Estou dando um exemplo. Com base nisso, eu monto alguns instrumentos para registrar tudo isso que está acontecendo. É com base nesse diagnóstico que eu vou fazer a próxima etapa. A autoavaliação. Eu executo, na verdade quem executa é a escola, né? Com um especialista, que no nosso caso, nós já sabemos, vamos ver lá para frente um pouquinho. A escola monta uma comissão chamada CPA, e o MEC conversa muito com essa CPA, é a comissão própria de avaliação, é a própria CPA que monta um instrumento diagnóstico, e esse instrumento diagnóstico, ou os vários instrumentos diagnósticos, eles devem ser fidedignos. Falei lá naquele princípio da unidade anterior, eles devem ser instrumentos que de fato retratem a realidade da escola. Eles têm que mostrar critérios que dizem respeito, por exemplo, a Newton Paiva. Então, eu fui numa escola lá em Sabará, e na avaliação institucional tinha lá assim, o professor sabe lidar com gado. Aí eu pensei, bom, aqui nessa escola tem gado, como é que eu vou mensurar a habilidade do professor para mexer com boi, com vaca? Sabe por que a escola não passou na avaliação do MEC?
Porque esse critério de o professor tem habilidade para mexer com gado, boi e vaca, esse critério não diz respeito a essa escola. Lá não é uma escola de veterinária, lá é uma escola de outros cursos, mas de veterinária não. Então a gente viu que o diagnóstico foi mal feito. E quando o diagnóstico é mal feito, a autoavaliação também é mal feita. Por quê? Porque na autoavaliação a gente vai ver que a adesão voluntária ela é baixa, a comunidade acadêmica não quer participar porque está tudo muito ruim. O processo não tem credibilidade. Quando você fala, imediatamente você registra, imediatamente alguém já sabe que foi você que falou aquilo, porque você já tinha falado, mostrado lá no diagnóstico, emitido a sua opinião, o seu sentimento, e aqui na autoavaliação você vai registrar. Aí, quando liga uma coisa com a outra, você, foi o fulano de tal que falou. Aí, as avaliações, elas se tornam um instrumento de punir e não de alcançar qualidade. Então, a gente tem que tomar maior cuidado com essa etapa da autoavaliação. Por quê? Porque aqui nós vamos assinar de fato a nossa competência para alcançar qualidade ou a nossa incompetência, né, para alcançar qualidade. A outra etapa é a etapa da avaliação externa e ela mostra o momento em que o MEC vem na escola e com o olhar de fora vai comparar os dados que foram levantados, registrados, avaliados e os resultados que foram alcançados na autoavaliação. Sempre é muito bom ter um olhar externo. Por quê? Porque ele está descontaminado. Ele não tem, digamos assim, uma vinculação estreita com a escola avaliada. Aliás, vocês podem ler aí, eu acho que eu coloquei no meu material, como é que esses avaliadores são escolhidos, né? Eles são professores muito bem capacitados, que têm muita experiência na área que eles vão avaliar, e eles se cadastram numa plataforma e eles são sorteados. Então, o professor A nunca sabe que ele vem para Newton, o professor B nunca sabe que ele vem para Newton. O sistema do MEC se encarrega de sortear esses professores e eles ficam se conhecendo, inclusive, no avião. Então, marcam a hora e eles se encontram no avião. Fulano, você vai lá para Newton? Vou, eu também vou. Eles ficam no mesmo hotel, um é do sul, outro é do norte, e chegam na Newton, cada um com o olhar da área, né, de especialista, e vão, digamos assim, com um olhar descontaminado, fazer uma avaliação com o olhar de fora. É muito interessante como esse processo ele é conduzido. E para finalizar aqui o processo, as etapas, a etapa número 5 nada mais é do que a junção dos resultados da etapa 3 com a etapa 4. A CPA tem os resultados da autoavaliação. O MEC tem o resultado da avaliação externa. Ajunta-se o relatório da etapa 3 com o relatório da etapa 4 e a CPA faz uma avaliação da avaliação. O MEC tem obrigação, e é esse o papel dele, assim que terminar a avaliação externa, ele emite um relatório das dimensões com os critérios. A autoavaliação, assim que terminar a avaliação institucional, essa que vocês fazem aí, soltam também, a CPA solta relatórios falando em que a gente melhorou, em que a gente piorou. Com base nisso, a escola vai fazer uma avaliação da avaliação ou uma meta-avaliação.
E com base nessa meta-avaliação, serão apontados planos de ações e estratégias de mudança a curto, médio e longo prazos. Ok? Então, esses foram as etapas da avaliação institucional. E finalizando o capítulo número 4, nós temos aí os focos da autoavaliação, essa que vocês fazem todo trimestre. Vocês avaliam os cursos, vocês avaliam os professores, vocês avaliam as disciplinas e vocês se autoavaliam também. É muito interessante porque a gente faz uma leitura muito para cima da gente, o aluno. Você estuda de 0 a 5, 5 eu estudo. Você frequenta a aula direitinho, assíduo, de 0 a 5, 5 para mim. E vai. A nossa tendência é dar 5 para nós em tudo. No entanto, o resultado que está aqui, que você se dá, ou o que o professor avalia do aluno, muitas vezes é diferente em termos de resultado. A gente olha o aluno, o desempenho dele, e confere com aquilo que vocês pensam a respeito de si. Para uma qualidade, para o alcance de uma qualidade, o resultado que vocês têm de si e o resultado que o professor tem de vocês tem que ser muito semelhante. O outro foco é o desempenho do corpo técnico e administrativo, seja da cantina, seja do protocolo, do xerox, da coordenação, da biblioteca, do elevador, da portaria, lá do polo, tá vendo? Do setor de pessoal, parará. Tudo isso é avaliado e tem como foco, é um foco da avaliação institucional. Então, para fechar aqui, a unidade número 4, gostaria que vocês fossem aqui na página número 51 e reavaliassem as etapas da avaliação institucional: sensibilização, diagnóstico, autoavaliação, avaliação externa e a reavaliação ou meta-avaliação. Como focos da avaliação institucional, nós temos os cursos, os professores, as disciplinas do curso, o aluno do curso e o desempenho do corpo técnico e administrativo. Tá ok? Daqui a pouco quero falar com vocês a respeito da unidade número 5, quando eu já tenho todos os resultados e eu vou pegar esses resultados para fazer a gestão da escola em termos de melhorias e gerar outros processos que serão interessantes para que a nossa escola possa ser considerada como de qualidade. Vejo vocês daqui a pouco. Meu abraço. Tchau, tchau.